lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre mulheres e a educação brasileira. Hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. E o nosso desafio nos últimos anos é trazer a luta do feminismo no lugar para dizer assim, nós não temos que escolher entre a luta econômica e a identidade. Isso é um falso debate. O nosso debate é um só. Estas duas coisas estão combinadas e articuladas. Não é primeiro resolver a identidade também, para depois resolver o econômico. Não se trata aqui de eu ser reconhecida como mulher e continuar na miséria e superexplorada, né? Ou eu quero sair da miséria e continuar sendo desvalorizada como mulher. Não é essa discussão ou, não tem ou para nós. A nossa discussão é integral, é mais na perspectiva da totalidade que o próprio marxismo traz para nós discutirmos, né, como uma categoria que não é somar as partes, mas as partes em relação. Totalidade não é juntar na escadinha as coisas, totalidade é pensar as coisas em relação. O capitalismo opera em relação à exploração nestas relações de superexploração. Ele precisa dessas identidades hierarquizadas, separadas, divididas, para operar a exploração. Então, não basta nós mexer no sentido, digamos, cultural, moral, de valorização, de status social. Dividir para conquistar, né? Desculpa te atrapalhar, mas é dividir para conquistar, eles fazem isso. Total. Então, nosso esforço intelectual, político, organizativo é sair dessa casca de banana, sair desse lugar de uma falsa contradição, ficar querendo se justificar. Não, mas veja a pauta das mulheres, não, mas veja a questão racial. Cara, esse debate não nos levará para lugar nenhum. Não é escolher uma coisa ou outra coisa. Nós temos que levar as duas coisas. É reconhecimento e redistribuição, como diria também a nossa amiga Nancy Fraser, né? Não é uma escolha, porque é uma coisa que é outra coisa. Isso é uma discussão do capitalismo, do machismo, do neoliberalismo. É a armadilha neoliberal para nos dividir, para nos afastar, para nós colocarmos uns contra os outros aqui. E aí, não é a classe, é a classe. Não é esse o debate. É a classe na sua integralidade. Essa classe tem sexo, essa classe tem cor, essa classe tem múltiplas, tem uma diversidade complexa e essa diversidade complexa é usada para a exploração rolar mais facilmente. Os trabalhadores vão se afastando uns dos outros, todos os espaços de socialização, troca, nosso intervalo, o nosso almoço, a nossa, digamos, o nosso cafezinho, né? Nas relações de trabalho vão sendo consumidos e tragados, né? Então, até tem o cafezinho na fábrica. Vai ver, vai conversar com os trabalhadores da fábrica. Tá lá o cafezinho, inclusive chique, bonito, com uma máquina incrível, café legal e uma câmera de vigilância. Quando eu vou conversando com os metalúrgicos aí,
minha pesquisa no doutorado especialmente foi a transição de identidades dos, digamos, operários metalúrgicos para colaborador, né? Peguei o caso, pesquisando lá no Rio Grande do Sul, fui identificando assim que o cara dizendo, bom, eu não posso no cafezinho, no meio da fábrica, quando eu estou dialogando com o cara do sindicato, assim, a gente pode estar conversando de futebol. O meu chefinho vem no meu ouvido e dizer: que papinho que tu tá lá com esse cara do sindicato? Que você tem de, que assuntinho você tem com ele? Então, assim, o capitalismo foi consumindo, foi colonizando todos os nossos espaços de socialização, de troca, de diálogo, de conversa, e nós fomos esfriando e nos afastando e nos individualizando. Então, quando a gente chama hoje que tá todo mundo individualizado, cada um na sua, parece que isso é milagre. Não, gente, isso é uma construção social. Isso é cheio de detalhes de como isso foi É acontecendo um para projeto. nós. Isso é um projeto de poder. E se nós não conhecemos isso, não entendemos isso, a nossa tendência é julgar o nosso companheiro trabalhador que não sacou aonde que a bola foi parar no jogo, sabe? E que acha que quando ele fala, né, que tá lá no Uber e não tem patrão, a gente já quer logo bater na cabeça do cara. Cara, você tem um patrão fudido que tá te explorando, sacaneando, e aí a gente perde o pedaço interessante e rebelde da fala dele, que é eu não quero patrão. Por mais que ao fundo tenha uma falsidade nisso, no sentido que ele tem patrão, ele não é livre, ele não faz o que quer exatamente, mas ele está insinuando uma coisa que é progressista, que é libertadora. Cara, eu também não quero patrão, mas ninguém quer patrão, pelo menos esse patrão escroto que é o patrão brasileiro, que é oriundo da Casa Grande Senzala, que é aquele cara que, se pudesse, baixava o relho no nosso lombo. E sempre que pode, ele vai lá no análogo ao trabalho escravo e faz a sacanagem total. Então, minha gente, os desafios da educação popular hoje é enfrentar essa realidade mascarada, esse trabalhador muito alienado, esse trabalhador que não tem tempo de conversar, esse trabalhador que está alucinado, correndo loucamente para pagar boleto, para pagar as contas, para virar um mês, para pagar o cartão de crédito, com o qual boa parte do gasto do cartão de crédito dele é com comida no supermercado. Então, é esse ser humano atordoado, alucinado, que nos métodos mais, né, clássicos da educação popular, para trabalhar com esse sujeito, eu preciso minimamente de tempo e espaço, porque eu preciso conversar sobre a realidade, eu preciso problematizar a realidade, eu preciso refletir sobre o mundo. Mas em que espaço, em que lugar, nessa correria alucinante que nós estamos? Então, um grande, mas assim, eu não sei se é o primeiro ou o segundo, mas é assim, porque ele é um desafio e um limite estrutural hoje, que é antes de discutir com as pessoas, a gente precisa abrir uma clareirinha de tempo e uma pausa. Então, para rolar a educação popular, antes ainda, a gente precisa abrir pausas na vida na vida das pessoas, e é uma pausa minimamente assim acolhedora e com alguma abertura para você pensar sobre o mundo, porque pensar sobre o mundo está muito Às difícil. vezes eu tenho muita dificuldade, como que eu estou pesquisando, como que eu estou transmitindo isso, e eu sinto, pelo menos eu, Brena, que às vezes eu sou mal compreendida, né? As formas, talvez, às vezes, inclusive, até termologias, né? Maneira mesmo de escrita ou de expressão mesmo, até campo de pesquisa, campo que eu vou pesquisar os sujeitos ali, muitas vezes é questionado, né, da forma ou porquê, quando se tem muita dificuldade, parece, de compreender também que questões raciais, elas precisam, né, ser compreendidas, não necessariamente primeiro, mas em conjunto, né, porque as relações, o corpo, a vivência das pessoas, elas são muito interseccionais, né. Então, por exemplo, pensar as entregadoras, que é o meu campo de pesquisa, né, pensar também as trabalhadoras domésticas ou também
pensar as vítimas de trabalho escravo, né, que infelizmente a gente não tem um dado muito qualitativo quanto as mulheres que são resgatadas de trabalho escravo. A gente tem dificuldade para reconhecer muitas vezes aquela mulher que foi traficada, que foi colocada em uma situação de escravidão, muitas vezes um trabalho sexual, mas aí o Brasil ainda não conhece e não reconhece, né, o trabalho sexual como um trabalho, e muitas vezes ela nem conhecida. Ela, enquanto vítima, né, de trabalho escravo, de tráfico para esses fins, né, de trabalho sexual, muitas vezes nem é categorizado dentro dessa perspectiva de pessoas em trabalho escravo, né? Então, ela está no trabalho sexual. Então, a gente tem muita dificuldade também, desde pensando no sujeito, né, que eu estudo, como também pensando as mulheres que estão ali dentro. E como eu falei, a gente eu estou, né, no caso, num campo de pesquisa muito embranquecido e muito masculino também, né? Que quando a gente fala de sociologia, e principalmente sociologia do trabalho, as referências que a gente vai encontrar, primeiramente, são sempre homens e brancos, né? Então, eu tento fazer também uma mudança, assim, na minha perspectiva mesmo de pesquisa, sempre referenciar e sempre priorizar referenciar mulheres negras que também vêm trabalhando e pesquisando, homens negros também, pensando nessa perspectiva. E ainda também, acho que é para acrescentar, como que eu vejo as mulheres ainda na universidade, né? A gente tem um aumento de mulheres dentro das universidades, mas a gente não tem um aumento de mulheres negras dentro das universidades. A gente não tem a permanência de mulheres negras na universidade. Então, ainda é muito dificultoso a gente conseguir progredir profissionalmente, porque as poucas que tem muitas vezes são até sabotadas, ou então não tem nem tempo, por exemplo, muitas vezes eu me pego, né, nesse momento de eu pesquiso sobre trabalho, mas às vezes eu sou impedida de pesquisar com maior qualidade porque eu estou trabalhando. Então, esse é o perfil ainda das mulheres que estão na universidade, que são mulheres que não têm a garantia de permanência dentro da universidade, como também muitas vezes não têm o tempo. E quando tem o tempo, são desvalorizadas, não são reconhecidas. Eu acho que a gente tem muito ainda para avançar e muito para lutar também para permanência dessas mulheres negras na universidade. Eu parto muito do princípio que quando a gente vai falar sobre trabalho, trabalhadores no Brasil, a gente tem primeiro que pensar como que o Brasil surge, né? Eu falo esse Brasil que a gente conhece. A gente vem de uma colonização a partir da escravidão de corpos de indígenas e negros, né? Quer dizer, africanos. É, e com isso, né, com a colonização, com todo o projeto colonialista e racista que o Brasil sofreu, até hoje as estruturas é moldada a partir das questões raciais. É tanto que, enfim, a realidade, né, da população indígena ainda carece muita atenção. O genocídio da população negra sobre isso, e quando eu penso genocídio, eu não penso somente o corpo que é alvejado pela polícia, mas também é o corpo que é negado ao trabalho digno. A gente está chegando no Novembro Negro. Eu acho que é inevitável, né, qualquer militância do movimento negro, né, não tocar nesse ponto que é essencial e foi uma luta, né, muito longa, inclusive é uma luta do Movimento Negro Unificado, a data do dia 20 de novembro, como também tornar feriado. Isso é uma conquista muito importante para o movimento negro. E a marcha também ter escolhido, né, ser no dia 25 de novembro também, que estamos ainda, né, na data da marcha estaremos ainda em Novembro Negro. E aí pensando, né, que a gente vem com essa marcha, né, reparação e bem viver. E reparar, né, reparação é reconhecer que o Brasil, por exemplo, foi e permanece sendo muito racista e excludente com corpos negros, especificamente de mulheres negras, e reparar isso, né? Entender que essa colonização, até hoje, a colonização, inclusive, se estende, né? Até hoje que inviabiliza, né? A possibilidade da mulher negra exercer um trabalho digno ainda.
exercer um trabalho de qualidade, estar dentro das universidades de forma qualitativa, conseguir e garantir, inclusive, que vivam com seus filhos, né? Porque quando a gente pensa mulher negra, no geral, principalmente mães, a gente tem história triste, né? Porque mães negras estão enterrando seus filhos jovens. Então, são muitas demandas, são muitas questões ainda que a gente tem debatido e discutido para que seja reparado, né? E, primeiramente, pensar a reparação, que isso é garantir, né, a existência e a continuidade dessa população, da vida, continuar que jovens mulheres negras consigam exercer, entrar na faculdade, permanecer na faculdade, conseguir um trabalho digno, garantir que se casem e que não precisem enterrar seu companheiro, sua companheira cedo, porque a gente também vive esse genocídio ainda da juventude, do corpo jovem negro, né, da mulher, da jovem mulher negra, do jovem homem negro. Então, são muitas barreiras ainda, que a gente precisa enfrentar e precisa, sim, de projeto político para reparar, para garantir que tenhamos, né, segurança pública de qualidade antirracista, né, para que a segurança pública não vá alvejar o filho daquela mulher negra, não vai alvejar a filha daquela mulher negra. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre a construção do ideal de maternidade. Esse ideal de maternidade da mulher santa, pura, casta, totalmente devotada para a criança, dentro do ambiente doméstico, que perde seu espaço no mercado de trabalho. Então, a gente vai começar a entender o que esse ideal de maternidade que existe hoje e que gera uma sobrecarga sobre as mulheres tem a ver com a organização da nossa sociedade, que é uma sociedade de classes hoje. E para a gente passar por toda essa aula, a gente vai passar por duas perguntas principais para a gente ir refletindo ao longo da aula. A primeira é uma constatação, né? Historicamente, a maternidade ela é um instrumento de dominação do patriarcado, né? Ela é utilizada para confinar as mulheres, para controlar sua função reprodutiva, para controlar seus corpos, seu poder de decisão. A questão para a gente começar a refletir nessa aula é: a maternidade ela é apenas um instrumento de dominação do patriarcado? Vou deixar essa dúvida aqui para a gente elaborar juntas à medida que a gente for construindo o nosso raciocínio. A segunda pergunta, que vai nortear nossa aula também, deriva dessa primeira. É possível fazer da maternidade um instrumento de emancipação das mulheres? Dentro de uma sociedade patriarcal, classista e racista que a gente tem hoje? O que vocês acham? Então, para isso, a gente vai começar a se munir de informações, um pouco de história, para ver onde é que a gente pode chegar para entender qual que é a questão da maternidade na luta pela emancipação das mulheres e na luta contra o patriarcado, o racismo e o capitalismo. Muita coisa, não é? Mas a gente vai juntas aqui desenhar esse caminho para a gente poder elaborar as nossas questões. A primeira pergunta que a gente precisa olhar para essa aula é que se a gente fosse considerar o bom senso, né? Então, assim, nós, enquanto sociedade, queremos decidir sobre número de filhos, o tipo de família, qual que é o modelo ideal de maternidade. O bom senso diria, o ditado popular, diria que a gente precisava combinar com as russas, né? No caso, as mães, né? Se a gente vai decidir os filhos, como é que materna, como é que vai ser essa família, teria que combinar com elas, né? Para o jogo dar certo. Historicamente, não é assim que acontece. Inclusive, o movimento é reverso. Como é que acontece? É a partir da necessidade de uma organização social, então aqui a gente vai falar principalmente a partir da Revolução Industrial, para sustentar a emergência e a permanência do capitalismo, o Estado e a Igreja
juntinhos, eles entram no acordo para estabelecer um modelo de família patriarcal e, inclusive, um modelo de maternar a despeito de qualquer traço de autonomia das mulheres. Então, as mulheres, historicamente, não tiveram participação sobre esse ideal de maternidade que o patriarcado impôs sobre nós, né? E esse ideal, ele é estanque? Ele é único? Não, porque se as necessidades do capital mudam, a organização social também muda. E aí essa nova organização social também vai demandar um outro ideal de maternidade. Então, nessa aula, a gente vai entender como é que isso se operou muito próximo do ideal de maternidade do que a gente tem hoje. Então, a Elizabeth Bathory, ela é uma autora francesa que escreveu um livro em que ela desfaz o instinto materno, né? Então, ela foi uma escritora muito importante na sua época, no meado dos anos 70 e 80, porque ela começa a desnaturalizar aquela coisa de que a mulher nasce com o instinto materno, ou o que é esse instinto natural, né? E para isso, ela vai desenhar como é que é o ideal de maternidade na sociedade europeia até o século 17 e 18. Então, nessa época, na França, o ideal de maternidade era que a mãe paria a criança e entregava esse bebê a terceiros, né? Isso acontecia do topo à base da sociedade. É claro que a partir, né, de onde você ocupava socialmente, o seu bebê tinha um tipo ou não de cuidado. Então, a gente tem esse modelo de ideal de maternidade construído numa sociedade francesa, basicamente, que se espraia por toda a Europa Ocidental. E a pergunta que fica é, como é que esse ideal de maternidade que nasce, né, para responder a esse novo projeto de emergência do capitalismo e chega no Brasil, né, numa sociedade completamente diversa, colonizada, racista e violenta. E a organização social aqui no Brasil, em relação à Europa, ainda amadurecia. A gente ainda estava tentando entender o que era um projeto de nação. Então, como é que esse ideal de maternidade classe lá atravessa o Atlântico e chega aqui em terras brasileiras, digamos assim? Primeiro, a gente precisa entender como é que era a composição da família brasileira até então, né? Então, até os séculos 18 e 19, a gente tem uma sociedade profundamente marcada pela escravidão, né? Uma sociedade escravagista. A gente tem o processo de violência colonial e racista no dia a dia, no cotidiano das pessoas, também brutal, porque até então, né, a gente era apenas uma nação sendo explorada por colonizadores. A gente tem uma configuração familiar, né, principalmente entre as camadas subalternas e as camadas populares, marcadas por abandono paterno, porque os homens eles eram girados para ocupar o continente, para explorar as minas, para explorar os recursos naturais, e isso acabava fazendo com que as mulheres tivessem que se virar, porque os homens iam ocupar as terras, iam, né, enfim, tocar a vida a partir, né, do processo de ocupação continental, e as mulheres acabavam ficando. Então, você tinha uma realidade de mães solteiras, né, abandono paterno e comunidade extensiva. Então, as mulheres começaram a criar lares matrifocais, formados por vizinhas, familiares, comadres, amigas. Era muito comum, inclusive, gente, os homens irem, né, para suas explorações, terem filhos bastardos, voltarem com esses filhos, deixarem para as mulheres criarem e abandoná-las novamente. Então, você tem uma configuração familiar também composta por agregados e bastardos, e elas iam incorporando isso a partir da comunidade extensiva, e a maternidade, para elas, naquele momento, né, que não existia nenhum tipo de amparo do Estado, nenhum tipo de
amparo da igreja, né, em que elas tinham que se virar para poder sobreviver, a maternidade, ela era uma ferramenta de resistência e sobrevivência. Então, a mãe que conseguia, né, ter o seu lar, gerir o seu lar com os seus filhos das mais diversas idades, e os filhos das vizinhas, o bastardo, o legítimo, o agregado, né? Tudo isso era a composição, né? Era o grande caldeirão da composição da família brasileira. Longe de idealizar esse tipo de organização, porque é uma organização para sobreviver a uma realidade extremamente violenta que elas viviam, mas a existência do lar matrifocal, ela era uma questão de sobrevivência para as mães negras, pardas, pobres, indígenas, as forras, as concubinas, as amantes e todo tipo de combinação de ordem, de todas as ordens, social, econômica, moral, de raça, de classe. Então, todo esse caldeirão da maternidade estava dentro, da família brasileira até o século XVIII e XIX. E um outro ponto importante para vocês se atentarem aqui é que as formas não sacramentadas de convívio conjugal não eram empecilho para que as mulheres exercessem a sua maternidade e garantissem a sua sobrevivência. O que isso quer dizer? Que ser casada oficialmente ou não, ter ou não ter parceiro, namorar, enfim, ter rótulos de casamento, essa institucionalização das relações não era uma questão, inclusive, não era uma questão nem para a igreja, né? A igreja, nessa época, até esse período, a igreja não tinha, não fazia muita questão, de olhar para isso, né, na relação com as suas fiéis, né? Desde que elas continuassem frequentando a igreja e tudo mais, a questão do casamento não era tão importante nessa época. Então, por quê? Porque você não tinha como ter, né? Porque os homens, eles não ficavam, eles não formavam família, né? Eles eram literalmente, era culturalmente intrínseco, no Brasil colonial, que os homens abandonassem seus lares e as mulheres, em comunidade extensiva, criassem seus filhos. Abram seus aparelhos que estejam conectados à internet e procurem pela palavra poder. Em geral, as imagens que aparecem massificadas são mãos de punhos, geralmente um punho forte, não é um magrelinho como o meu, é de homens brancos e geralmente vestidos de terno. Isso aparece em abundância como imagem colocada dentro da internet, que é produzida por pessoas, portanto, a semiótica que norteia o nosso jeito de viver e ver o mundo é conduzida para dentro das redes. E depois procure pela palavra pobreza. Imageticamente, nós vamos ver de um lado a mão branca de um homem, geralmente branco, homem branco, e do outro lado da pobreza nós veremos corpos de tez escura, de pele escura, geralmente acompanhado de criança, geralmente em áreas periféricas, inclusive sem saneamento básico. Se nós temos isso iconograficamente colocado, nós temos isso como mensagem que está aí afetando os nossos corpos cotidianamente. Quando existe uma gestão que se preocupa em servir pessoas da base da comunidade, corpos como o meu são alcançados. Eu fui a primeira pessoa a acessar a universidade da minha família e também a primeira que pôde ter a oportunidade de estar como gestora pública dentro de uma estrutura governamental, a primeira mulher que pôde exercer esse papel. E isso é importante como trajetória individual, mas é muito mais sobre um fruto coletivo. Pelo menos uma pessoa chega e o meu papel é alargar e, inclusive, movimentar para que mais mulheres estejam compreendendo esse movimento de roda, esse movimento de construção coletiva, para que a gente possa defender o direito de bem viver nos territórios que nós ocupamos. Então, tem alguns anos já que eu também estou com o Conselho Nacional Quilombola, inclusive vou participar de uma agenda nacional que vai discutir o direito à terra, são informações que vão para a COP depois, o direito à terra para nós, quilombolas. Aqui no município de Goiás, o relatório antropológico, eu fui uma das pessoas que participei da construção para que pudesse ser reconhecido
o território quilombola aqui, agora estamos lutando para que o RTID saia e que a gente tenha condições de ter a terra certificada, documentada pelo governo e o direito de estar nesse território oficialmente. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.